Fala, gurizada. Segunda-feira, semaninha começando, vai ter várias notícias fazendo a cobertura da indústria de tecnologia e de vários assuntos seríssimos para vocês durante a semana, mas hoje eu queria começar um pouco mais leve para começar a semana tranquilo. Eu quero falar sobre jogos no Linux. E a ideia desse vídeo começou porque eu vi, um vídeo de um outro canal que vocês estão sempre me recomendando e eu fiquei meio chocado com uma coisa que essa pessoa falou sobre Linux e eu pensei assim, caralho, eu preciso falar sobre isso, né? Eu sou o gamer original do Linux, já faz uns 15 anos que eu rodo jogos no Linux. Acho que vocês vão achar interessantes, mas antes eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Alexa, se inscreva no canal Tecnologia e Classe e também mande um pix para Senhor Teclas, é sr.teclas. Vamos nessa, pessoal, deixa o like, se inscreva, doe isso aí, mas o vídeo tá começando agora, vamos! Então, gurizada, o canal que eu tô falando é o 1155 do ET, 1155 do ET, não sei como é que vocês falam o nome do canal dele. É esse magrão aqui que faz esse conteúdo de extremo sucesso aqui, que é basicamente testando hardware, instalando placa de vídeo, mostrando vários jogos rodando, né? E daí tem esses conteúdos meio maluco aqui, tipo esse vídeo que o nome é Ganhei um servidor top e já coloquei na chapa, em que ele tá pegando um daqueles servidores de hack aqui, eu vou mostrar. Desse aqui que o pessoal mandou pra ele. Inclusive, se vocês quiserem mandar hardware pra mim, eu não vou reclamar, tá? Eu instalo o que quiser no hardware, jogo as coisas no hardware, vai ser bom. Eu quero criar meus servidorzinhos em casa também. E daí ele abre o servidor, né? Que tem um Windows Server, bota as placas de vídeo espetadas aqui, bota essa, nem sei qual é, a RTX 5050, e vê se roda os jogos, né? Aí tem aqui ele rodando Crimson Desert, Pragmata, Black Myth, Cyberpunk, Resident Evil 9, Requiem. Olha aqui o setup, que bonito. Mas o que me chamou a atenção? Qual foi o absurdo que ele falou que me chamou a atenção? Isso aqui, ó. O contexto é, ele não estava conseguindo instalar no Windows Server que estava ali dentro desse servidor os drivers que ele precisava para rodar o Resident Evil. Aí ele fala isso aqui, ó. Começando a achar que é esse Windows aqui, mano. Porque o que acontece? O DirectX, ele não é só na placa de vídeo. O principal fica na placa de vídeo ali, no driver e tal. Aqui, ó, o DirectX da placa de vídeo é o 12-2. Porém, até aqui fala, ó, tá vendo? O Windows Vista vai até o DirectX 10, o 7 vai até o DirectX 11, o 8 vai até o 11.1. Talvez esse Windows aqui não suporta os últimos DirectX que esses jogos pedem. Aqui, ó, o driver tá no último aqui, ó, 2026-04-23. O que eu tô pensando a gente fazer, mano? Ou nós instalamos o Windows Server 2025, ou a gente chama o Linuxão. Mas o Linuxão, cara, é aquela coisa. O Linuxão, ele... Toda vez a gente chama o Linuxão e sempre funciona. A gente sabe que o Linuxão vai funcionar. Então, mano, eu vou... Isso é impressionante, não é, pessoal? Ele disse, né? Claro que eu entendo que a situação aí é um negócio totalmente Chernobyl que ele tá fazendo. Mas ele disse, se nós chamar um Linuxão, instalar um Linuxão aqui, a gente sabe que ele vai funcionar. E eu sei que provavelmente ele tá falando sobre reconhecer o hardware, funcionar no servidor e tal. Mas eu tô ligado que ele testou já alguns jogos no Linux, até onde eu entendo, e tem outros canais que também só jogam jogos no Linux, fazem, né, o que eu faço geralmente aqui, porque eu tô sempre rodando Linux. Mesmo para jogar jogos eu não dou boot no Windows, não é nenhuma questão assim, é porque ele odeia o Windows, porque ele não quer usar o Windows. Cara, eu não tenho nenhum Windows, eu nem jogo tanto, então quando eu quiser rodar um jogo, mesmo que seja um AAA que tem suporte para Linux, eu não me importo de pegar e fazer o setup e fazer funcionar. Mas o que eu achei chocante é ele dizer assim, a gente sabe que o Linuxão funciona, o Linuxão sempre funciona, a gente bota aí a placa de vídeo hardware e a gente sabe que o Linuxão funciona. Isso pra mim é meio chocante, porque eu lembro um tempo de que era o contrário, né? Era assim, tipo, lá vai o estranhão lá, esse cara aí, que todos riam dele, ele tá tentando fazer jogos rodar no Linux, só os drivers que não existem, é o hardware que não funciona. Por que você não instala um Windows, seu otário? E daí isso aqui é o início do papo que eu queria ter com você sobre isso, será que o Linux é bom pros jogos agora? E antes da gente entrar nesse âmbito aqui, eu queria começar com vocês falando, por que o Linux teria dificuldade ao rodar os jogos de Windows? Qual é essa incompatibilidade? Eu vou voltar aqui pra explicação bem baixo nível, tá? Porque vocês sabem que eu não consigo fazer um vídeo sobre um assunto sem, aproveitar para ensinar uma coisa a mais com ele, tá? Então peguem aí o caderninho, sentem nas suas carteiras e nós vamos falar um pouco sobre por que existiria incompatibilidade entre softwares rodando em diferentes máquinas, em diferentes sistemas operacionais. Geralmente os motivos vão ser o quê, tá? A arquitetura das máquinas que estamos rodando vai ser diferente, ou seja, a composição mesmo do processador,
quais unidades de cálculo ele tem, como é que estão conectados os barramentos de memória, onde é que ele guarda os valores da memória, quais operações matemáticas de movimentação de memória ele faz. Esses projetos de circuito, eles são diferentes, então os processadores, eles rodam da maneira diferente, eles têm o que a gente chama de instruções diferentes. Tu escreve um comando para um processador e ele vai ser diferente do comando do outro processador, ele funciona de uma maneira que não é compatível. Dois exemplos dessa incompatibilidade seriam o x86, que é os processadores que geralmente a gente tem nos desktops, né, os processadores Intel e AMD, e os processadores ARM, que são geralmente o que a gente tem nos dispositivos mobile, como por exemplo celulares, mas vocês também vão ver no Raspberry Pi, e diversos tipos de dispositivo embarcado que vocês têm podem ser ARM. Também tem muitas outras arquiteturas diferentes de hardware, tá? Coisas que podem ser diferentes também entre máquinas diferentes é o acesso ao hardware. Por exemplo, a gente tem uma placa de vídeo numa máquina que faz operações em 3D. A gente tem uma placa de vídeo numa outra que só faz operações 2D. Ou a gente não tem placa de vídeo nela. A gente tem acesso a HDs diferentes. Esse tipo de coisa vai ser diferente. Então, um programa que faz uso de um hardware para renderizar não vai funcionar necessariamente no outro hardware. Só que existe uma coisa, né, que ajuda a fazer a abstração disso para que os programas sejam mais compatíveis. E essa coisa é o sistema operacional. Então a ideia toda do sistema operacional é que quando eu escrevo um programa, ao invés de eu dizer uma coisa assim, eu quero desenhar este quadrado de pixels na tela usando essas primitivas de desenho 3D e depois eu quero escrever o áudio nesse formato que ele vai sair no alto-falante, que funciona de tal maneira. Ao invés disso, a gente só diz, quero desenhar este quadrado na tela, quero desenhar essa imagem na tela, quero tocar esse som na tela. E daí o sistema operacional é uma camada de tradução que, dependendo do hardware que está embaixo, você tem essa placa de vídeo, ele diz, então você faz desse jeito. Você tem outra placa de vídeo, você faz desse outro jeito. Então a gente fala com o sistema operacional, dizendo, sistema operacional, oi, sou eu, programador, por favor, desenhe as coisas desse jeito, e o sistema operacional, ele dá o seu jeitinho de desenhar no hardware que tiver na máquina, desde que ele seja compatível com o hardware da máquina, né? É isso que a gente chama de interface de programação, inclusive tem uma palavra aí, interface abstrata de programação, porque a gente programa de maneira abstrata. Essa é a famosa API que eu tô sempre falando. Aí eu dei uns exemplos aqui e daí eu vou falar para vocês. Eu pedi pro DeepSeek gerar para mim os exemplos de código de máquina, que a gente chama. Parece correto, tá? Mas eu não programo em código de máquina há muitos anos. Mas isso aqui é um exemplo de um código de máquina do x86. E daí o que a gente está fazendo aqui é declarando dois espaços na memória, um espaço A e um espaço B. Num tem o número 10, no outro tem o número 20. E a gente declara um espaço resultado que tem o número 0. A gente inicia o código e daí a gente move o que tem na memória do espaço A para o registrador EAX, depois a gente adiciona o que está na memória no espaço B ao registrador EAX, ou seja, a gente faz uma soma de A com B, e depois a gente move o que está no registrador EAX para o espaço de memória resultado. Isso aqui é A mais B, né? Resultado igual a A mais B. Esse é o código que a gente fez aqui. Na arquitetura ARM, olha só como é diferente o código. A gente declara aqui os espaços na memória, a gente faz esse negócio aqui que é assim, a gente carrega no registrador 0 o endereço do que está no espaço A da memória, depois a gente carrega no registrador 1 o valor do espaço na memória que está lá, ou seja, a gente bota A no registrador 1, daí a gente usa o registrador 0 para botar o endereço de B, depois a gente no registrador 2 bota o que está no registrador 0, ou seja, agora R2 tem o valor de B, a gente faz uma adição em que R3 vai receber o resultado do que está em R1 mais R2, ou seja, R3 vai receber A mais B, e daí depois a gente pega o endereço desse lugar resultado aqui, bota no R0, e no final a gente bota o que estava no R3 aqui no que está no endereço do R0, que é resultado, tá? Então dá para ver que na realidade o código de máquina do ARM é muito maior, mas o jeito que as operações dele funcionam, uma arquitetura diferente que ele tem de organizar isso tem diversas vantagens, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui das instruções complexas versus instruções simples, mas hoje muitas coisas usam ARM exatamente por causa dessa arquitetura diferente, que gasta menos bateria, que consegue ser mais eficiente em vários cenários, né? Mas enfim, isso aqui é uma diferença específica. Outra diferença que existe, por exemplo, é a diferença entre sistemas operacionais, que é a que nos interessa mais aqui, tá? Então eu trouxe dois exemplos e daí de novo falando para vocês. Esses exemplos eles foram feitos pelo DeepSeek, eu pedi para ele fazer um programa que cria uma janela de Windows pra gente. E se vocês nunca programaram Windows antes, é chocante a dificuldade, tá? Vocês podem compilar no Linux com isso aqui, eu vou mostrar para vocês logo como é que... logo depois como é que funciona.
Mas assim, a gente define uma função que recebe as mensagens da janela, que é essa window proc, a gente só recebe uma que é quero fechar a janela e daí fecha o programa. E daí aqui a gente define um negócio, mas o mais importante é que a gente chama essa função create windows x aqui. A gente passa esse objeto WC num registro da classe, a gente usa a classe da janela aqui, a gente usa essa função show window aqui, e a gente usa esse get message aqui, que assim, espera os eventos da janela e vai respondendo a isso. E no Linux, a gente poderia, por exemplo, usar a GTK, que é o Gnome Toolkit, que é uma interface gráfica comum que a gente tem no Linux. Esse daqui também foi escrito pelo DeepSeek. E daí a gente tem aqui uma função activate, que é a inicial, que nessa a gente bota o nome da janela, o tamanho da janela. A gente usa o GTK Widget Show, que faz a coisa aparecer. E daí a gente cria uma nova aplicação GTK, conecta a função activate que a gente botou ali em cima, roda a aplicação. Vocês não precisam entender esse código, eu só estou mostrando para vocês que esses são dois códigos diferentes implementados na linguagem C que fazem a mesma coisa. Que coisa? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, eu tenho um arquivo winc, que é aquele. Posso rodar aquele comandinho ali de cima, que usa o GCC versão de Windows, e ele compila o código aqui. E daí eu criei um app.exe que eu posso rodar com o Wine. Nós já vamos falar do Wine aqui. Ó, janela Windows. Vocês podem ver até que ele deu uns erros aqui no terminal. Isso aqui não tem nada demais. Esse é um programa Windows, tá? App.exe. Vocês podem pegar, rodar ele dentro do Windows de vocês. Aí nós temos esse outro aqui, que agora a gente usa o compilador de C para o Linux mesmo. E esse programa Gnome.c, eu incluo a biblioteca GTK4. Vocês não precisam entender isso, eu só queria fazer um exemplo aqui mesmo para vocês. A gente compila isso e daí a gente tem esse programa app aqui, que ele roda nativamente no Linux usando a interface gráfica Gnome, tem muitas outras, né? Fez uma janela Gnome aqui no Linux. Isso é só uma diferença para vocês do que é um programa que roda nativamente no Windows e um que roda nativamente no Linux. E essas incompatibilidades de hardware, que nem eu falei antes, as compatibilidades de API, das versões dos sistemas operacionais diferentes, tá? Porque versões do Windows, por exemplo, mais antigas, tem coisas que não funcionam nas mais novas e vice-versa também, né? O que existe nas mais novas é mais fácil de entender porque que não funcionaria nas antigas. E daí, por exemplo, tem esse canal aqui muito maneiro desse cara, Nathan Baggs. Volta e meia o YouTube me recomenda um vídeo dele e é sempre muito bom, ó. Por exemplo, tem esse aqui, ó. Eu hackei o Diablo 2 para usar gráficos modernos. O que ele tá fazendo aqui é... ele está substituindo as bibliotecas gráficas que o programa do Diablo diz, ó, eu quero desenhar uma janela. Aí o Windows diz, tá aqui as nossas bibliotecas gráficas que tu tem para desenhar uma janela. Ele está reescrevendo elas e botando, né, um negócio no programa que faz ele carregar as novas que ele fez, para implementar, por exemplo, Vulkan, que é a API mais moderna das placas de vídeo para que o Diablo 2 rode em Vulkan. Ele não fez isso aqui de uma maneira séria, que ele largou pro pessoal, ele só tentou ver como é que funcionaria e ele demonstra como é que ele faz isso. Inclusive, esse negócio de tu substituir as bibliotecas que os programas usam para fazer essas funções é o que os programas anti-cheat tentam impedir que vocês façam, porque uma maneira comum de trapacear é você substituir, por exemplo, a biblioteca que o programa usaria para validar alguma coisa que tu está fazendo ali, para que ele deixe tu fazer coisas que o jogo não esperava, tá? Então todos aqueles negócios, o Vanguard, o Denuvo e tal, eles são coisas que tentam impedir que tu modifique as coisas que o programa depende para que ele não rode com o código batizado que tu bota lá. E assim, as incompatibilidades entre o Windows e o Linux são imensas. Não é só porque é diferente o nome da função, porque ela faz uma coisinha levemente diferente. Ao nível arquitetural, o kernel do Windows, né, o cerne do Windows que a gente chama, ele funciona de uma maneira bem diferente que o do Linux. Tem coisas disponíveis no Linux que não tem no Windows e vice-versa, né? Tem coisas no Windows que não tem no Linux. Então, se a gente quiser ter uma interoperabilidade, a gente teria que ter as APIs gráficas, APIs de áudio, APIs de input-output, as APIs de escrita no sistema sendo compatíveis, e elas não são. Mas esse é o trabalho que um projeto tipo o Wine, que eu acabei de rodar ele ali para mostrar como eu consegui rodar um programa de Windows no meu Linux que está aqui, esse é o trabalho que o Wine faz. O Wine, ele não é um emulador do Windows, tá? Inclusive o nome do Wine é Wine is not an emulator. A sigla dele é isso, né? Uma sigla recursiva. Todos os melhores projetos têm que ter siglas recursivas. O que ele faz é reescrever as partes que são diferentes para que o processador daí possa rodar as partes que são compatíveis. As partes que são compatíveis são o código de máquina, pois ambos esses programas que eu mostrei para vocês, eles estão rodando no x86, que é a arquitetura do meu computador aqui. Então, só para dar um exemplo para vocês, quando eu rodei esse código e eu chamo create window x, eu chamo show window,
por baixo dos panos, o Wine está usando uma interface mais baixo nível de criação de janelas do Linux para criar uma janela no Linux, porém exatamente com esses parâmetros que o Windows está me dizendo aqui que a gente esperaria que funcionasse no Windows. Então ele tem que renderizar exatamente igual. Quando eu faço show window, ele tem que fazer exatamente a mesma coisa. Então o trabalho dos desenvolvedores do Wine é reescrever todas as funções da interface abstrata de programação do Windows e fazer elas fazerem exatamente a mesma coisa. Qual a dificuldade disso? Eles não podem olhar o código do Windows, que é código proprietário, e mesmo que eles pudessem olhar, se eles fizessem isso, eles iam estar contaminando, né, a base de código do Wine com informação proprietária, que não pode. Então o Wine ele é uma reimplementação, ele precisa ser uma nova implementação, que ela é feita baseada apenas no comportamento que é observável que a gente tem do Windows. Por isso que esse projeto é tão brabo. E, por exemplo, eu já contribuí uma coisinha ou outra lá para as bibliotecas de input do Wine, eu implementei umas coisinhas lá. E daí é por isso que tem esse programa que se chama, né, Wine, e vocês podem usar ele para rodar programas de Windows no Linux. Geralmente isso é uma coisa meio complicada, porque vocês não só têm que rodar o programa, às vezes você tem que dizer, você precisa usar essas bibliotecas aqui nativa, você precisa usar essa API de gráfico diferente no jogo, tem que configurar coisas no jogo, tem que ver os erros que estão dando e debugar as coisas. E daí, por isso tem esse site que se chama appdb.winehq.org, que é o banco de dados de programas do Wine, em que as pessoas reportam assim, esse jogo que funcionou, esse programa funcionou, esse aqui não funcionou, deu tal erro. Quando dá tal erro, você pode mudar essa opção no programa e daí ele para de dar erro. Ou você tem que instalar essas outras coisas junto aqui para funcionar. Então é extremamente útil, tá? Você tem que usar a versão mais nova do Wine. A versão mais nova quebrou, use a versão mais antiga. Mas é um processo meio artesanal e difícil, tá? E nesse ponto que a gente falando da história do Linux ter melhorado para jogos, que entra a Valve, né? A empresa da Steam. Porque a Valve começou a meter grana em cima de melhorar o projeto Wine e implementar várias coisas que eles precisavam. E criou uma coisa que se chama Proton, que também é um projeto aberto, mas é como se fosse assim, o Wine mais bombado que a Steam faz. É um Wine que a Steam instala por padrão quando tu usa a Steam no Linux, e ele tem várias coisas de compatibilidade gráfica com as placas de vídeos mais novas e tal, que ajuda muito os jogos a rodarem na Steam. E daí, com esses jogos conseguindo rodar, existe um incentivo também dos fabricantes tentarem melhorar eles quando eles estão rodando no Linux. Então, tipo, eu uso essa coisa aqui que não faz diferença nenhuma se eu uso ela no Windows e no Linux, mas se eu trocasse por essa outra, o jogo vai rodar mais rápido no Linux, e daí ele vai rodar pro pessoal que tem, por exemplo, a Steam Machine, que ele tem os hardwares da Valve. Isso é um incentivo para os fabricantes de placa de vídeo, como a AMD e a Nvidia, lançarem drivers melhores e bem atualizados para o Linux, porque agora eles vão poder usar para rodar jogos na Steam. E também tem o projeto FACS, que a gente já falou há um tempo atrás, que é o projeto de tradução da linguagem de máquina x86 para o ARM, para que na realidade vocês possam também rodar jogos que foram compilados para o Windows, para os computadores desktop de vocês, por exemplo, em telefones que usam ARM, né, os smartphones, ou videogames ou outras coisas, e daí a gente possa ter essa retrocompatibilidade enorme, tanto de sistema operacional quanto de sistema de hardware. Então a Valve apostou muito pesado nisso. Nós temos um vídeo aqui no canal que é esse Valve aposta no software aberto e interoperabilidade, que fala um pouco mais sobre isso, mas isso é uma coisa importante que tem que falar também, que a Valve tem lançado esses projetos todos como projetos abertos e tem pago as pessoas da comunidade que trabalham nisso. Então, é meio impressionante o trabalho que a Valve, que Gabe Newell, né, tem feito pela comunidade de software livre, porque eles estão dando uma força e deixando o pessoal trabalhar e desenvolver essas tecnologias que no final são abertas e fomentam todo esse ecossistema. Por que eles fazem isso? Porque eles são bonzinhos. Na realidade, é porque eles não querem depender de uma plataforma fechada, como, por exemplo, o Windows e a loja do Windows, para eles poderem distribuir o que eles ganham grana mesmo, que é fazer a venda dos jogos, né, a distribuição dos jogos online, e daí a saída deles para isso foi fomentar uma comunidade aberta e nós não estamos reclamando, né? Pelo menos isso tem sido muito bom para a comunidade do Linux, quem quer rodar seus joguinhos no Linux. Mas tem muito mais, tá, pessoal? Porque quando o assunto é compatibilidade do software, quando o assunto é distribuição em diferentes tipos de arquiteturas, em diferentes tipos de versões, quando o assunto é emulação, né, jogar jogos retrô, a comunidade de software livre e a comunidade do Linux dá um banho de bola. Então, algumas coisas, por exemplo, a gente tem o Lutris, que é o antigo Play on Linux, tá? Eu abri ele aqui, tá? Ele é só essa janelinha, mas daí vocês podem pegar e vocês podem instalar jogos por aqui, porque antes ele começou como um negócio que facilitava a instalação de jogos no Wine. Porque como precisa configurar uma coisa, precisa instalar isso, eles começaram a fazer pequenas receitinhas, e daí assim, por exemplo, eu quero instalar
Fallout 3 no Linux. Aí tu tinha que pegar o Exe, tu tinha que rodar um monte de coisa em cima e tal. Isso é pré-ter o Proton da Steam, né? E daí tu só ia procurar aqui Fallout e ele ia ter uma receitinha. Um exemplo que eu podia dar, na realidade, a gente pode procurar o site do Lutris. Tipo, por exemplo, vocês vão lá, lutris.net é esse site, e daí tem esse jogo aqui que é o Mario 64 Co-op Deluxe. Não sei se vocês estão ligados, é uma reimplementação do Mario 64 em código aberto. Vocês só precisam colocar o marrom do Mario 64, claro, se vocês têm o jogo original aí, né? Vocês estão ligados? Vocês não podem quebrar os direitos da Nintendo aqui. Mas esse jogo aqui permite vocês jogarem online Mario 64 com as outras pessoas, botarem mods com fases novas, personagens novos e tal. É impressionante. E tu vai lá no Lutris e tem aqui, até aqui no site tem esse botão adicionar para minha biblioteca, ele abre o programinha, começa a instalar no teu computador, ele vai te pedir a ROM para finalizar a instalação, e daí tu tem isso instalado em alguns minutinhos, tá ligado? O Lutris é um projetinho muito maneiro. Por exemplo, o Magic Arena, teve uma época que eu tava jogando, era fácil de instalar por ele ali também. A gente tem o RetroArch e o RetroPie, que são aquelas interfaces para tu colocar consoles antigos, jogos antigos, e o RetroPie, inclusive, é para vocês poderem rodar dentro do Raspberry Pi, que é um coisinha com processador com ARM que roda Linux. Dentro aqui desse coisinha da China, esse videogamezinho da China, eu tenho também um RetroArch, tá ligado? Já vem instalado um RetroArch e uma mini distribuição Linux que tem todos os jogos rodando. O próprio Batocera é uma distribuição Linux totalmente focada em jogos que já vem com tudo instalado. Vocês podem, por exemplo, instalar suporte a jogar online, então se vocês conhecem o Nintendo Switch Online, a Nintendo cobra vários dólares por mês pra tu jogar, sei lá, 30, 40 jogos do catálogo deles online. Vocês podem fazer isso com vários emuladores, vocês podem fazer isso usando o Steam Remote Play também. Eu não vou explicar como fazer aqui, mas durante a pandemia a gente fazia muito isso, rodar um emulador por dentro da Steam e jogar online com as pessoas. E enfim, eu botei também aqui todos esses consolezinhos chineses rodando Linux. Eles permitem vocês fazer coisas absurdas, né? Então, na realidade, eu fiz esse vídeo só pra dizer, Linux é bom para jogos agora, ele sempre foi, e a comunidade sempre mandou muito bem, e sempre foi possível jogar muita coisa boa, desde jogos indies, até jogos retrô, até cada vez mais os jogos que estavam sendo lançados, né? Mas eu realmente fiquei muito chocado com ver um canal que a princípio eu não achei que era um canal de Linux, era um canal que era só sobre jogos, né? Que tava falando ali de instalar hardware, de fazer todos aqueles enjambres, e dele dizer assim, vai ser meio difícil fazer isso aqui no Windows, né? Vai ser meio difícil da gente usar isso aqui, mas eu sei que se eu botar o Linuxão, ele sempre funciona. O Linuxão sempre funciona pra gente. Então eu só queria dizer, né, que nós vencemos Zavak e Kowalski, o pinguim do Linux, nós dois aqui apertando as mãos e jogando nossos joguinhos felizes. Mas é isso aí, pessoal. Conseguiram aprender alguma coisa? Gostaram desse vídeo? Eu acho que é uma mistura legal entre vídeo de jogo e vídeo técnico aqui. Nós temos o canal Teclas 2, que a gente tá fazendo coisas mais técnicas, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. E, eventualmente, a gente poderia fazer, talvez, uma live falando sobre Wine, sobre como desenvolver para Wine e tal. É uma coisa que eu gosto muito de essa retrocompatibilidade de código, emulação, todas essas coisas. Eu acho muito bom, porque eu faço tudo, pessoal, para não ter que botar o Windows de novo. Como vocês podem ver, eu tenho até o compilador que faz access de Windows sem eu precisar sair aqui do meu Linux, beleza? Nós nos vemos na próxima.